Também de olho, o Flamengo, atual bicampeão brasileiro, quer o tricampeonato e não é que o Renato está com um certo problema para montar o ataque? Confere aí. Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1. E de repente o Flamengo pode não ter nenhum. A fartura de centroavantes passou a ser um problema para Renato Gaúcho enfrentar o Sport no domingo, em Volta Redonda. Gabigol está suspenso após expulsão contra o Internacional. Pedro ainda se recupera de um torce no tornozelo esquerdo, segue como dúvida, e Rodrigo Muniz, terceira opção, já viajou para a Inglaterra, negociado com o Fulham. A dificuldade aumenta para quem está acostumado a ser o principal alvo dos rivais. Eu sempre falo para eles, olha, quando as equipes enfrentarem o Flamengo, o pessoal vai mudar a tática, o esquema de jogo, alguns jogadores, para que eles saibam das dificuldades que vão encontrar quando jogam contra o Flamengo. Todo mundo vai dar vida contra o Flamengo. Todo mundo. Eu sempre preparo, eu sempre converso com eles sobre esse tipo de assunto. A possível ausência dos 3 atacantes ao mesmo tempo é impactante. Gabigol tem 22 gols na temporada, Pedro soma 11 e Muniz 9. São 42 gols dos 94 marcados pelo Flamengo em toda a temporada que ficariam fora. Uma alternativa é tornar Bruno Henrique a referência no ataque. Mesmo fora da convocação da seleção brasileira, o atacante vive novamente uma ótima fase. No meio de campo, Renato deve optar por João Gomes para a vaga de Diego, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Thiago Maia seria a alternativa, mas está fora, afastado com Covid. Mesmo longe do Maracanã, o Flamengo vê a vitória como inegociável para reparar a pancada sofrida diante do Internacional na última rodada. Mas sem centroavante, a dúvida é quem vai se apresentar para colocar bola na rede e resolver os problemas de Renato. Olha, a gente mostra então um provável Flamengo para jogar contra o Sport. Faz aí, me ajuda, Edu Elias. Sim, Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. Até aí tudo normal, né? Aí a gente segue com a escalação no meio de campo com o João Gomes, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mudança ali no ataque, como o Pedro Henrique Torre falou, Michael e Bruno Henrique. E tome miopia. É Bruno Henrique de centroavante? Essa é a solução, Zupac? Essa é a solução para o momento, né? A gente até há pouco tempo falava que o Flamengo tinha 3 centroavantes, o Gabriel, o Pedro e o Rodrigo Muniz, né? E como bem citou o Pedro Henrique Torre no seu material, hoje o Flamengo não tem nenhum dos 3 disponível, né? Porque o Pedro está voltando de lesão, o Gabriel está suspenso e o Rodrigo Muniz foi vendido para o Fulham. Então, o que é que o Renato pode fazer? Encontrar soluções dentro do elenco. E o Bruno Henrique, embora não seja um centroavante, longe disso, mas ele tem essa capacidade, porque ele é um ótimo finalizador, ele tem uma impulsão, é um negócio impressionante que o Bruno Henrique salta, né? Então ele é muito forte no jogo aéreo também. E o Flamengo tem peças para os lados, não tem peça para o centro. Então você pode abrir o Michael, você pode abrir o Vitinho, eu escalaria o Michael para aproveitar o momento e aproveitar o lado esquerdo forte que ele pode oferecer e centralizaria o Bruno Henrique. Isso pode funcionar tanto num 4-2-3-1, com o Michael na esquerda, o Everton Ribeiro na direita e o Arrascaeta centralizado, como no 4-4-2, né, com os meias, o Everton e o Arrascaeta mais próximos do William Arão e do João Gomes, já que o Diego está fora, e tentar aproximar um pouco o Michael e o Bruno Henrique. É o que dá para fazer e é uma boa solução, porque o Bruno Henrique joga muito bem, tanto aberto pelo lado, como centralizado também. Ainda assim, né, quando a gente fala, o Flamengo está lá improvisando jogadores, improvisando centroavante, ainda é algo que chama muita atenção. Agora, teve uma informação, hoje teve uma reunião do Arrascaeta, do empresário do Arrascaeta com a diretoria do Flamengo, e eles não avançaram em absolutamente nada na sua renovação de contrato. Na verdade, não é renovação de contrato, mas na sua extensão de contrato, porque o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Não avançou nada porque o empresário do Flamengo quer que a diretoria compre os 25% restantes, que hoje está com o defensor do Uruguai, e também quer um aumento salarial. A diretoria disse que o Arrascaeta merece sim esse aumento salarial, porém,
acha que não há necessidade, justamente porque ele tem contrato até 2023, e diz que não tem esses 5 milhões de euros também para comprar esses 25% que o empresário tanto quer. Não avançou em nada, e como é que fica então a situação do Arrascaeta neste momento com o Flamengo? Pode ser prejudicado? Pode ser prejudicado, que eu digo, ele pode vir a não jogar o que ele realmente apresenta dentro de campo, Zupac? Se isso acontecer, Marcela, isso é responsabilidade e é culpa do próprio Arrascaeta. O Flamengo não tem nada a ver com isso, embora, claro, ele esteja diretamente ligado, mas ele não tem que agir diferente do que ele pensa como melhor solução para o seu departamento de futebol, só porque o Arrascaeta está de biquinho, né? E é importante a gente lembrar como é que essa história começou. Foi no começo da temporada, o Arrascaeta entendia que merecia, através do seu agente, mas ele também, claro, entendia que ele merecia um reajuste equivalente ao que outras estrelas como ele tiveram no Flamengo, e aí é direito dele. O Flamengo começou a negociar e entendeu que nesse momento agora era possível conversar sobre esses patamares, e o Flamengo entende que merece a valorização do Arrascaeta, e eu também concordo, e está dentro dos patamares do Flamengo. Ponto. O que o Flamengo tem que fazer é cuidar da relação com o jogador. Contratualmente, o Flamengo não é obrigado a comprar os outros 25% dos direitos do Arrascaeta por 5 milhões de euros. Ele não é obrigado a isso. E essa não pode ser uma cláusula obrigatória para a renovação do jogador, né? Até porque ele tem mais praticamente 1 ano e meio de contrato. Então é importante o Flamengo se posicionar e fazer o que ele acha que tem que ser feito. Não ceder à pressão do Arrascaeta, né? O agente dele quer que os direitos sejam comprados, porque a cada transação o agente é comissionado, esse é o trabalho dele. Sim. A cada transação, o clube que tinha os 25% vai ganhar dinheiro em cima do Flamengo, porque até o presente momento não foi possível vender o Arrascaeta para outro país, de uma forma que o defensor ganhasse dinheiro e o agente também dentro do seu trabalho. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Então o Flamengo tem que cuidar do que é dele, valorizar o seu jogador. Se ele achar que deve comprar os 25%, ele vai lá, faz o Pix e compra. Agora, pressão por isso, para obrigar a renovação do Arrascaeta, isso é equivocado, isso joga o próprio clube contra o seu torcedor, e é importante que isso fique bem claro, o Flamengo age dentro do seu direito. Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo aqui nesta edição do Esporte. Na Itália, palpitone. Na Espanha, palpitone. Aqui é o palpitão do In English, guess what? Big palpite. Vai, essa brava aí. Big line. Atlético Mineiro e Palmeiras, 2-2, é isso? É, empate com muitos gols, times alternativos, o Atlético naquela loucura de ir pra cima, o Palmeiras forte no contra-ataque. O jogo empatou, e eu falo no passado, porque eu vim do futuro. São Paulo, então o Atlético continua como líder, e São Paulo e Grêmio 1-1, os dois times continuam ali, né? Esse jogo não vai ser tão bom, aliás, não foi tão bom quanto o jogo de Belo Horizonte. São Paulo e Grêmio, empate com o São Paulo bem mexido, e o Grêmio sofrendo para conseguir fazer o seu golzinho. Quem marcou o São Paulo? O gol do São Paulo? O gol do São Paulo foi do Elisiero, né? O Grêmio empatou com quem? O Grêmio empatou com o Ricardinho. Tá certo. Espero que ele jogue. Achei que era o Borja. Corinthians 1, Ceará 0, de volta pro futuro. Seria cringe falar isso? Não, mas aí é um filme, aí é tradição, né? Um filme clássico. 1-0, gol do Juliano, né? Juliano marcando, Renato Augusto entrando no segundo tempo. Corinthians sofrendo, mas pro Corinthians 1-0 tem sido goleado.